Obrigada, Deus. Oh, Deus, obrigada porque o Senhor nos guarda. Oh, Deus, obrigada, Senhor, porque mais uma semana começa nessa certeza de que o Senhor nos guarda, nessa certeza de que o Senhor luta conosco. Obrigada, Senhor, porque mais uma manhã a sua misericórdia se renova sobre a nossa vida. Obrigada por essa segunda-feira, obrigada por essa mulher maravilhosa, guerreira, que está aqui comigo, que decidiu não desistir. Obrigada pela vida dela, Senhor. Eu te entrego agora. Receba aí, menina. Eu te entrego agora o coração dessa menina, Senhor. Chama ela pelo nome. Chama ela pelo nome. Eu te entrego, Senhor, que ela receba todas as bênçãos que o Senhor liberou para ela para esse dia. Que hoje seja um dia de vitórias, que ela possa entender que apesar das guerras que ela vai viver nesse dia, apesar das lutas, hoje é um dia de vitória. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Bom dia, mulher, menina guerreira! Começamos mais uma série de devocionais guerreiras. Ai, que coisa linda! Sabe, depois da nossa vigília na sexta-feira, eu não podia falar sobre outra coisa. Porque quando a gente resolve, decide se posicionar em quem nós somos, na nossa essência, então a gente vai entender essa guerreira que existe dentro de nós. Se você ainda não conhece essa mulher, eu vou te mostrar essa semana. Você foi chamada para ser guerreira. Você é guerreira aos olhos de Deus. Que bom que você está aqui. Obrigada pela sua companhia. Meu nome é Mari Lopes e se é a sua primeira semana de devocionais, seja bem-vinda. Todas as semanas a gente tem um tema diferente e nessa semana toda nosso tema é guerreiras, mulheres guerreiras. Você, mulher guerreira, a gente vai falar sobre você, sobre a sua vida no dia a dia. Sabe, menina, porque eu gosto da gente praticar, colocar em prática a palavra na nossa vida. Então eu gosto de te dar exemplos, eu gosto de trazer para o seu dia a dia, para o meu dia a dia, aquilo que a palavra nos ensina para a gente entender de forma real como colocar aquilo na nossa vida. Amém? Hoje é uma introdução do nosso tema. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Efésios. Abra a palavra de Deus, Efésios 6. Vamos falar um pouquinho sobre a nossa luta, a nossa luta diária, a nossa luta que a gente vive de repente na nossa família, que a gente vive no nosso ministério, de repente na própria igreja, a luta é na igreja, de repente no trabalho. Eu não sei onde está a sua luta, de repente a sua luta é interior, é você com você mesma. Vamos falar um pouquinho dessa luta. Qual que é a verdadeira luta que a gente passa, que a gente enfrenta, amém? Para a gente ter uma introdução do nosso tema. Efésios 6, a partir do 10, vai dizer assim: finalmente, menina, se fortalece aí no Senhor e no seu forte poder. Vista toda a armadura de Deus, para que você possa ficar firme contra as ciladas do diabo. Pois a sua luta, menina, não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. É tão importante que a gente se lembre. Fale para você mesma, eu não estou lutando contra ninguém. A minha luta não é em casa contra o meu marido, meus filhos. Eu não estou lutando contra os meus pais. A minha luta não é contra os meus sogros. A minha luta não é contra o meu filho, não é contra meus irmãos, não é. Não é com a minha chefe, com o meu chefe. A minha luta não é contra aquela irmã da igreja, não é. A nossa luta não é contra pessoas. Nossa luta é contra as forças espirituais do mal que escravizam o mundo. A Bíblia vem nos ensinar o tempo todo que o diabo veio para matar, roubar e destruir.
É o diabo que é o nosso inimigo. É o diabo que está tentando fazer isso tudo. É a ação do diabo na vida de outras pessoas, no mundo, que tenta nos afrontar. Ele odeia tudo que é de Deus e faz de tudo para estragar a sua criação. Ou seja, você e eu que somos criadas pelo Senhor, ele vai tentar estragar a criação de Deus. Entenderam? E todo mundo que está no mundo, quem ainda não aceitou Jesus, está debaixo desse domínio, que é esse mundo aqui de trevas que a gente vive. E, infelizmente, quem ainda não aceitou Jesus está debaixo desse domínio. É onde o pecado ali reina, é onde o diabo reina. E um dos objetivos do cristão é fazer o quê? Participar da destruição desse reino de trevas. Será que a gente está cumprindo esse nosso chamado? Esse é um chamado nosso universal, do ID, né? Fazer discípulo para o Senhor, para quê? Para que a gente tenha cada vez mais participação em acabar com o reino das trevas. Implementação do reino de Deus. Esse é o ID. Implementar o reino de Deus. Vamos falar o contrário, né? Destruir o reino das trevas, implementando o reino de Deus. Será que a gente tem cumprido com isso? Porque só assim que a gente vai estar verdadeiramente lutando contra o que vem contra nós. O diabo e os demônios que estão lá com ele, gente, eles são como um exército, tá? Existe uma hierarquia lá deles, tudo para causar destruição. Eles promovem o mal e o pecado, são eles que promovem. Para quê? Para que as pessoas continuem debaixo da escravidão deles. O mundo já é de trevas, tá bom? Então, eles promovem aquilo para que as pessoas continuem debaixo daquele jugo de escravidão. Ou, se você já aceitou Jesus, para que você volte para aquele jugo de escravidão, para que você volte para aquela vida de escravo. Isso acontece com você, com seus familiares, com todo mundo à sua volta, no seu trabalho, na igreja, na sua casa, na sua família, todo mundo. Essas são as forças espirituais dos inimigos contra os quais eu e você lutamos, tá bem? Mas a boa notícia é que eu e você pertencemos também a um exército. Na cruz, Jesus conquistou total vitória contra o mal. Já foi conquistado lá na cruz. É importante a gente entender isso. A vitória contra o diabo já foi conquistada na cruz. Por isso, quando uma pessoa se converte, quando ela se arrepende dos pecados, ela reconhece ali Jesus como seu Salvador, Deus tira essa pessoa do reino das trevas, pegou você ali do reino das trevas e torna você e eu cidadãs do céu. É assim que Deus age. Aí o inimigo já não tem mais direito sobre ela. Entende? Aí o reino de Deus é estabelecido mais um pouquinho. Então é assim que se move. A pessoa está ali, vive, mora, não conhece Deus, não aceitou Jesus, ela vive, está debaixo dessa prisão, debaixo dessa escravidão no reino das trevas. Aceitou Jesus, ele tira a gente do reino das trevas e nos faz cidadãos do reino do céu. Então, a gente precisa entender que existe um domínio das trevas que tenta nos atingir, que tenta nos afligir. Então, principalmente se você já aceitou Jesus, você já é uma cristã, você precisa ter esse entendimento para saber verdadeiramente com quem você está lidando. Para você não ficar batendo cabeça, brigando, arrumando confusão com pessoas, por exemplo, dentro da sua própria família, dentro da sua própria casa, achando que essas pessoas estão querendo te afrontar você pessoa, você mulher. Não, ela quer, na verdade, afrontar esse reino que está dentro de você, que você já foi transportada para esse reino, para que você não estabeleça mais o reino de Deus com ninguém. Ela quer parar, que você pare. Entende? O domínio das trevas, o diabo e os seus anjos lá do mal que tentam lutar contra nós só tem um único objetivo, que a gente pare, porque a vitória já é certa, a vitória já foi conquistada lá na cruz por Jesus.
Não sou eu e não sou você, não sou eu nem você que vamos conquistar a vitória sobre o diabo. A vitória já foi conquistada lá na cruz. Cabe às pessoas conhecerem essa vitória, conhecerem o que Jesus fez, reconhecerem esse amor, reconhecerem a ressurreição de Cristo, professarem essa fé, confessarem Jesus, que elas serão salvas. Salvas de quê? Salvas desse domínio das trevas. Então elas são transportadas para o reino do Filho do seu amado. Agora, eu e você já fomos transportadas, então o diabo fica o tempo todo querendo nos parar para que isso não vá adiante, ou para que você retroceda, para que você volte para as trevas. Ou seja, são dois objetivos, ou que você retroceda, ou que você pare, para não dar prosseguimento à implementação do reino. E muitas vezes você nem retrocede não, tá? Mas você está tão cansada, você já perdeu essa noção de que a sua luta é contra o espírito, você já está tão focada naquela pessoa, achando que aquela pessoa que está querendo te infernizar, que você parou. Você não vai adiante contra, tendo os olhos espirituais. Você parou na carne. Você não está conseguindo mais enxergar o que está por trás daquela pessoa. E aí você parou. E para isso, esse parar seu para o diabo já basta. Então, menina, acorda hoje em nome de Jesus, porque ele não tem domínio mais sobre você. Ele só pode te dar a sugestão de você parar. Foi você que parou, por vontade própria, porque você cansou. Porque a caminhada é longa. Eu sei que é. Porque o que você está carregando é muito pesado. Porque o que você enfrenta dentro de casa só você sabe. Eu sei disso tudo. Mas, ei, eu estou aqui para te lembrar. Continua. Existe uma promessa do Senhor que você e sua casa servirão a Ele. Existe uma promessa do Senhor de que Ele veio para todos. Continua crendo, continua caminhando, continua se revestindo da armadura de Cristo, da armadura de Deus, porque só com o revestimento da armadura que a gente consegue entender que a nossa luta é espiritual. Aí você vai parar de olhar para aquela pessoa com chateação, com amargura, com raiva, entendendo que não é ela, é o que está por detrás dela. Tá ali por detrás dela com dois objetivos. Primeiro, segurar ela naquela prisão que ela tá ali, ó, naquela prisão, naquele domínio que ela tá ali. Esse é o primeiro objetivo, segurar aquela pessoa o máximo que ele puder, para ficar debaixo daquele domínio das trevas. E segundo, para te parar. Será que a gente está se deixando separada? Vamos analisar hoje isso? Porque eu e você somos chamadas para ser guerreiras. Você é uma guerreira do Senhor e Deus, o reino de Deus, está contando com você para a expansão do reino, para o reino de Deus ser estabelecido aqui na terra em todos os lugares, começando dentro da sua casa, dentro da minha casa. Será que a gente parou? Aonde que você parou? Levanta. Hoje eu quero te dar uma injeção de ânimo. Levanta, continua adiante. Se reveste da armadura de Deus. Vai ler Efésios 6 todo. Se reveste da armadura de Deus. Segue adiante. Você tem uma posição no reino espiritual. Você não foi tirada do reino das trevas para se tornar cidadã do céu simplesmente para ser salvo. Isso é amor de Deus, isso é graça. Mas Ele está contando com você para a implementação do reino de Deus aqui nessa terra. Começando aí, dentro da sua casa. Começando aí no seu trabalho, que você tanto reclama. Começando aí no seu ministério. Começando aí onde você está. Amém? Em nome de Jesus, receba essa verdade hoje no seu coração para você parar de ficar brigando com pessoas. Pare de ficar brigando com pessoas. Dê ordem ao diabo para ele sair de onde ele tem que sair e voltar para o lugar de onde Jesus designou. Dê ordem, abra a sua boca e declare dentro da sua casa o reino de Deus que será estabelecido a partir do momento que você se posicionar. Tome a sua posição de guerreira, menina. Levanta, hoje é dia de se levantar, vai adiante. O diabo não tem mais poder, não tem domínio sobre a sua vida. Não se deixe abater por ele. Amém? Em nome de Jesus? Amanhã a gente continua conversando sobre isso. Que Deus te abençoe. Boa segunda-feira. Tchau, tchau.